192 milhões de brasileiros. Existe em torno de 7 milhões de empresas, como nós já vimos. No ano de 2012, base 2011, foi apresentada 25 milhões de declarações de pessoa física. A minha inquietação está em torno de, olhando para esse total de 7 milhões, mas esses 25 milhões, eu chego a 16,67% desses 192 milhões. É certo eu dizer que somente 16,67% dos brasileiros estão atentos à questão tributária, já que, de uma forma ou de outra, tem que conviver no seu dia a dia com questões tributárias, seja apurando, seja arrecadando, fazendo arrecadação para o governo. E os demais? É comum nós irmos em eventos como esses, ouvir tributaristas falar sobre o sistema tributário, o quanto ele é inseguro, o quanto ele é complexo. Mas quem são os frequentadores? Quem são os debatedores? Está neste percentual? Se sim, e eu acredito que sim, porque o país, o Brasil, tem uma forma de tributação extremamente impiedosa e principalmente nivelando por baixo. O que isso significa? A nossa maior tributação está sobre o consumo. E o consumo é para todos, quando, na verdade, a maior tributação deveria estar sobre a renda, que é o que fazem os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. A sua tributação segue esta linha. A maior tributação sobre as riquezas, sobre a renda. Menor tributação sobre o consumo. Aqui nós temos a maior tributação sobre o consumo. Em 31 de março, agora, o Estadão publicou uma reportagem especial, trazendo para nós, inclusive, alguns produtos de um estudo que foi realizado, que mesmo expurgando, tirando toda a tributação sobre aqueles produtos, nós somos campeões no preço. Então, além da nossa tributação, só um parênteses, nós também precisamos dar uma olhada sobre a margem. Porque o preço final, geralmente, nós escutamos, é um país dos tributos, é muito tributo, é por isso que esse valor é tão alto. Pesquisa recente nos mostra que o tributo, sim, ele é danoso, mas tirando ele todo fora, nós ainda continuamos com um preço superior a outros 3, 4 países. Mas voltando aqui, olhando para esse percentual, é muito pouco sobre esses 192 milhões para estar atento sobre a questão tributária. Se eu estiver certa nesse meu raciocínio, não vai ser tão cedo que nós vamos virar este jogo, que nós vamos sensibilizar o governo a prestar um pouco mais de atenção e nos oferecer um sistema menos complexo. Então, eu convido aos senhores a me ajudar a olhar para uma questão que o governo precisa e tem por obrigação a nos oferecer algo que eu estou chamando de empoderamento tributário. E o que isso significa? Conhecimento. Nós precisamos conhecer as bases da tributação e precisamos conhecer de forma segura a aplicação do valor arrecadado. Se nós, brasileiros, passarmos a ter este conhecimento de forma profunda, nós conseguiremos sensibilizar, sim, o governo a prestar um pouco mais de atenção neste sistema leonino, que é o nosso sistema tributário. E
por que eu chamo a atenção disso, pessoal? Eu não sei se todos vocês sabem, mas está previsto em lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2000, nos assegura o direito de participar junto ao governo sobre as questões tributárias desse país. Nos assegura, por lei. Nós temos que participar, temos que fazer valer esta lei de responsabilidade. A lei nós já temos, então nós precisamos sim participar efetivamente. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a relação do governo com o contribuinte. Quem é que está mais forte ou mais fraco nessa história? E quais são as armas que cada um está usando? Vamos ver se essa relação está equilibrada. Alguns dados sobre o governo. O governo fez investimentos grandiosos em informatização. O governo hoje tem uma tecnologia arrojada, tanto para tributar quanto para fiscalizar, para nos solicitar informações. Sistemas inteligentes que cruzam as informações do contribuinte. Aquele trabalho lá atrás que antes o governo precisava de diversos auditores fiscais para ficar fazendo análises sobre documentos. Isso não existe mais. As informações elas são cruzadas automaticamente. E os sistemas emitem um relatório de inconsistências, de inconformidades. E aí tem alguém que simplesmente faz uma notificação e nos encaminha. E aí nós temos que ficar com o ônus da prova, se estamos certos ou errados. É assim que hoje funciona, e já há algum tempo. Conhecimento renovado e transformador no uso da tecnologia. Nós somos referência para diversos países sobre o uso da tecnologia na arte de tributação. Ouvimos isso desses auditores fiscais, aos quais a gente tem conversado nesse último ano, sobre a forma, sobre como é que eles estão se comportando, qual é o olhar deles, tanto agora quanto futuro. E hoje eles recebem representantes de outros países para essa questão da tributação e a questão da fiscalização das auditorias. A Secretaria da Receita Federal está no mundo móvel desde junho de 2012, usando aplicativos aí para pessoa física, inclusive para viajantes no exterior. Você está lá no exterior, você quer saber questões sobre alfândega, sobre bagagem. Isso já tem, inclusive, na tecnologia móvel. A Receita Federal já está também nesse momento, nesse mundo móvel. Busca incessante para aumentar a arrecadação, através de 2 meios. Os tributos e as sanções, ou seja, as penalidades. E olha mais essa, que interessante. O Brasil acaba de firmar acordo com os Estados Unidos sobre o intercâmbio de informações tributárias de estrangeiros que estão no Brasil e de brasileiros que estão nos Estados Unidos. Ou que não estejam lá, mas que tenham seu dinheiro lá. Então, as receitas daqui e dos Estados Unidos trocarão essas informações. Ou seja, nós estamos realmente com um governo extremamente armado. E olha a nossa declaração de imposto de renda, nós, pessoas físicas, olha a evolução. Olha quanto o governo tem galgado aí alguns degraus. Em 91, iniciou lá um programa de computador, saiu totalmente do papel e aí começou-se a gente preencher a declaração no computador e não mais manuscrito. Em 97, 6 anos após, entra a era da internet. O governo falou, olha, você continua lá preenchendo no computador, imprime e me entrega.
Mas quem quiser já pode me mandar pela internet. E nós pensamos muito rápido, vou mandar pela internet porque a minha restituição vem mais rápido. E era assim que funcionava. Em 2010, a secretaria só aceitava formulário, papel ou disquete. Ainda aceitava, não era só, desculpa, ainda aceitava. Em 2011, a partir de 2011, acabou o papel. É só internet. Não tem mais como ir lá imprimir, entregar, seja lá no posto, no correio, onde quer que seja. A partir de 2011, só internet. E olha a perspectiva para 2014. A Secretaria da Receita Federal nos enviará a declaração do imposto de renda no nosso computador. Governo legal, né? Faz a declaração, já faz as aferições. E chega para a gente e fala, por gentileza, você pode assinar? Só isso. A perspectiva é quem está pelo modelo simplificado. Dia 30 de abril agora, vence o prazo para a declaração de 2012, ser entregue agora. Ah, e se eu fizer simplificado agora, significa que o governo vai passar a fazer minha declaração? Eu lhes respondo. Ah, então eu não vou fazer o simplificado. Eu vou fazer o outro modelo. Pessoal, de uma forma ou de outra, o governo vai nos mandar a nossa declaração prontinho, só para a gente assinar. E aí, de repente, já não vem mais nem a declaração, já vem uma notificação. Você não vai nem assinar. Porque os seus dados não batem nada, não conferem nada com nada. E nós vamos ver mais para frente os cruzamentos que a Receita está fazendo com os nossos dados. E que a gente não para pensar. Se não tiver de acordo, aí já é a notificação direto, já nem é a assinatura. Nós vamos ver alguns itens aqui que já nos diz que não vai estar de acordo. E que o governo tem insistido, tem ido na mídia, tem divulgado. Atenção, contribuinte, não declarem o veterinário como despesa médica. Tem gente que faz isso. Tá certo? Eu tenho um pet, eu tenho um cachorrinho e gasto pra caramba. Eu acho que deveria. Mas a Receita não aceita. Então não tem como fazer. Nós temos aqui que observar o que o governo orienta como certo. Lembra do Salmo lá, o que é certo, o que é perfeito e o que é agradável. Infelizmente, nós vamos ter que verificar o que é certo, o que é perfeito, o que é agradável. Essas três variáveis vão ter que estar combinadas. Do contrário, a gente vai ter problema. E, de novo, a prova, o ônus fica sempre com a nossa responsabilidade. O governo notifica e diz, olha, você está errado. Se você não tiver, você que prove. Senão eu vou te autuar. E é assim a relação. Sempre foi, está cada vez mais. E nós, contribuintes, como é que nós estamos nos comportando? Aí eu trago a questão, novamente, do conhecimento, do empoderamento. Nós vamos ter que nos apaixonarmos pela questão tributária. Nós vamos ter que dormir com a questão tributária. Simplesmente ignorar, odiar, a gente não vai sair desse cenário. Todos nós contribuintes, seja pessoa física ou jurídica, não importa se você é médico, engenheiro, contabilista, tributário, não importa. Nós vamos ter que nos apaixonarmos por esse elemento. Se nós quisermos conhecer, se nós quisermos fazer a diferença junto ao governo. Olha o nosso comportamento. Desconhecimento profundo dos sistemas e dos objetivos do governo. A todo momento o governo declara quais são os seus objetivos, o que ele pretende. E muitas vezes a gente bate o olho e fala, isso não é comigo, isso não me pertence. Mas pertence sim. Desconhecimento profundo das análises necessárias antes dos envios das informações. Quantos de nós, na pressa ou no desinteresse, preenchemos lá as informações, pá, manda. Ou simplesmente, eu vou pegar um contador, preenche aqui para mim. E manda. Pessoal, a responsabilidade é de cada um de nós, não é do profissional que preencheu
declaração. Erros no preenchimento das declarações. Nós vamos ver alguns erros aqui e vou dizer para vocês o que o governo o tempo todo está dizendo. Eu estou de olho nisso aqui, porque isso aqui é frequente. É onde mais as pessoas erram. Informações contraditórias. O que isso significa? Ah, eu tenho uma informação, mas não é bem aquela que ocorreu com o meu prestador, ou com a minha fonte pagadora, ou com a seguradora, ou com o banco. Nós precisamos também, além de nos apaixonarmos pela questão tributária, verificar quem são os elementos do nosso relacionamento. Porque de um lado nós mandamos nossas informações, do outro lado eles também mandam, e o governo cruza. Nessa cruzada, deu inconsistência, é notificação, é autuação. E não tem como fugir disso. E omissão de informações, seja ela intencional ou não. Existe muita omissão de informação, segundo as declarações do governo. Muito bem. Ainda nessa questão da relação, nós entramos na relação virtual. O que antes o governo usava papel, isso aqui é passado. A relação conosco passou a ser virtual. E esse elemento aqui, esse animal felino aqui, lindo, maravilhoso, ele passou aí para o seu notebook e notificar o contribuinte e escancarar, dizer tudo que o contribuinte está errando. Se nós continuarmos errando, é porque realmente a gente quer mesmo ter problema com este animal felino. A gente vai ter que olhar no que nós estamos errando e nos consertarmos, não tem jeito. E a pessoa jurídica? Não existe mais aquele homem com aparência Sherlock Holmes, indo nas empresas, não existe mais. Hoje ainda tem muito pouco, mas a relação é essa, é virtual. E o que animal que é esse? Isso é uma centopeia, é um bicho com diversos pés, que tem, nesses últimos anos, desde 2008, abraçado as empresas sem dó nem piedade através do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O CIE vai fazer a gentileza de passar para vocês um livro que eu fiquei 1 ano para escrevê-lo. E nas minhas madrugadas, pensando, eu falei, assim como a pessoa física tem um animal para caracterizar o imposto, eu preciso pensar em algo para as empresas, para tentar sensibilizar, para mostrar, para caracterizar o quanto essas empresas estão mais do que envolvidas, para não dizer enroladas com o fisco. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre este livro. Mas a mensagem também é a mesma, é virtual, não tem mais esse cara aqui de forma a nos perturbar o tempo todo. Quando entrava um auditor, não fiscal, um auditor, é uma correria danada para juntar coisas, para fazer isso, para deixar a casa mais ou menos organizada, para o cara ter uma boa impressão, para na hora de fazer as validações, se ter um resultado legal. Hoje ele não precisa sair lá de dentro da Receita. Já consegue fazer todos os cruzamentos de lá mesmo, sem sequer nos olhar. Muito bem, pessoal. Dada todas essas informações, o governo armado, o governo muito bem equipado, o governo num mundo digital tremendo, e nós na defensiva, qual é o resultado de tudo isso? Não tem outra coisa. O governo vai nos alcançar, vai nos pegar, sim. E é a chamada malha fiscal, malha fina. Para a pessoa física, iniciou lá em 1979, inclusive com o animal leão, caracterizando a questão do imposto para a pessoa física. Em 2012, mais uma vez, o governo inova e lança malha fina para as empresas.
Os cruzamentos, as verificações agora são online, são rápidas para a empresa. E também caracterizou malha fina para as empresas a partir de 2012. Nós vimos lá os números de arrecadação tributária oriunda de malha fina para as empresas também. E o que fazer com tudo isso? Vocês estão todos atentos, todos sem exceção. O que fazer? Pessoal, isso não é brincadeira, isso é de verdade. Pessoa física caiu na malha fina, não tem mais o que fazer. A receita tem lá o passo a passo de como você tem que fazer. Só aconselho uma coisa, não se desespere. Caiu, segue o ritual, segue a cartilha que o governo está orientando. Uau! Uau! Todos estão ouvindo a confissão dele? Qual é o seu nome? O Evandro está dizendo que caiu na malha fina por 3 vezes e a cada vez vinha 36 meses e ele foi em 2003. E ele foi resolver e realmente teve que pagar muito caro por isso. 5 vezes mais do imposto que deveria recolher. Divide. O governo é sempre bonzinho, tem os refis da vida, tem todos os parcelamentos a perder de vista, mas você vai ter que pagar, não tem jeito. Então, pessoal, olha, acessa, tem o passo a passo aqui. Busquem a ajuda desses caras, sejam contabilista, tributarista, sejam tributaristas, sejam advogados. Uma coisa é certa. Volto na questão do conhecimento, na questão da informação. Mesmo contratando uma ajuda externa, esteja próximo, esteja do lado, porque o responsável, quem vai responder perante o governo é você, e não o terceiro. O cara vai contribuir com o conhecimento técnico, com orientações, mas a responsabilidade é sua. Não terceirizem isso por nada nessa vida. Volto a dizer, apaixonem-se pela questão tributária. Apaixonem-se. Não tem como não ser assim. Ou uma segunda opção é mudar de país. E se for uma empresa que caiu na malha fina, também não tem o que fazer. Vai ter que provar que está certo ou errado. Vai ter que buscar ajuda, vai ter que realmente se debruçar, entender, porque muitas vezes as notificações da Secretaria da Receita Federal não são claras, são complexas, são perturbadas, não diz nada com nada. Na hora que você vai buscar clarificação, você percebe claramente que o auditor também não tem tanto domínio assim do assunto. Melhorou pra caramba, mas ainda hoje a gente se depara com auditores fiscais do governo que não tem domínio da matéria. Você tem que fazer, inclusive, trabalho para ele. Essa é a realidade efetiva, infelizmente. E a proteção? Reafirmo novamente. Quanto mais conhecimento disseminado no maior número possível de brasileiros, melhor para este país. Nós precisamos multiplicar conhecimentos tributários, ter domínio, unir forças, para que a gente busque ficar num páreo aí de igualdade quanto está o governo, numa plataforma extremamente de domínio absoluto, tanto de conhecimento técnico quanto de tecnologia. E volto na questão do conhecimento renovado, transformador, que vai nos levar para o empoderamento tributário. Olha mais uma proteção. Eu não entendi porque vocês estão dando risada.
Não entendi. Vamos rezar? Sentar e rezar? Não, sentar não, ajoelhar e rezar. Não é esta a proposta, pessoal. Aqui está o nosso Papa Chico, que não é brasileiro, mas é argentino. Está quase lá, né? Está na mesma América. Mas como diz a nossa presidenta, ele é argentino, mas Deus é brasileiro. Então, nem tudo está perdido. Mas a proposta é, pessoal, olha o que diz